Olá, bem-vindo ao nosso canal Varões Valentes da Fé. Estamos dando início a uma nova programação, novos vídeos, e nós vamos sair do século XVIII e XIX e vamos para o século I, o primeiro século e o segundo. Falar um pouco sobre os pais da igreja. Vamos começar com os pais apostólicos, que foram homens que viveram na época dos apóstolos, e eles tiveram um grande respeito daqueles irmãos, daqueles homens, e tiveram que agir após a partida do último apóstolo, que foi o apóstolo João. Então, nós analisamos assim, pensa você aí, você vivesse na época daqueles homens, e você conhecesse o último apóstolo, João. Quando era necessário qualquer coisa, era só ir a João, e se resolvia, e ele ajudava a igreja em qualquer problema, ou quando havia os apóstolos. Imagina que você descobriu que ele se foi. Então, como ficaria a igreja naquela época? Como será que ficou? Como você ficaria? Então, tiveram que passar naquela época. Eles tiveram que olhar aquela situação, encarar e dizer, nós temos que agir. E ainda mais sendo ministros da palavra. E os pais da igreja, eles foram assim chamados porque eles tiveram um conhecimento com os apóstolos. Eles foram mais próximos, alguns mais próximos, século II, século III, século IV, segundo a história da igreja, do século II ao século V, ao século VI, que são chamados de pais da igreja, né? Os pais anteniceno, os pais niceno e pós-niceno, que segundo a teologia a era de ouro, né, da teologia foi os pós-niceno. Mas vamos falar um pouquinho sobre os pais apostólicos. Os pais apostólicos, eles foram homens que tiveram uma estreita ligação com os apóstolos. Então eles são chamados de pais apostólicos, subapostólicos, pós-apostólicos, com esses títulos, porque eles tiveram uma estreita ligação. Entre eles está Clemente de Roma, Inácio, bispo de Antioquia, está o próprio Policarpo, tem o Didaquê, que é um conjunto de instruções, segundo eles dizem que o Didaquê, ele é um documento que surgiu, foi descoberto, surgiu naquela época, segundo uns dizem que foi os apóstolos, outros dizem que foi documentos que foram reunidos naquela época e provavelmente pode ter sido dos apóstolos, algumas coisas, e foram juntados. Que aquilo ali é um código de instrução. Futuramente, depois falaremos sobre eles. Tem também Hermas, que fez também de Roma. Tem Barnabé, também, que é conhecido. Barnabé, que segundo a história, a tradição, né, melhor dizendo, ele é aquele Barnabé que andou com Paulo, amigo de Paulo, né? E vamos falar um pouquinho de Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele foi um homem, ele foi, segundo alguns dizem, a Igreja Católica diz, foi o terceiro Papa, outro diz que foi o quarto, na sucessão. Ele foi do ano 30 a 100 DC, ou seja, depois de Cristo. E ele foi um dos homens que escreveu uma carta, para os próprios coríntios, que na época, depois, segundo a história conta que Paulo, quando ele escreveu a carta dos Coríntios, 40 anos depois, a história conta que Paulo, que havia alguns jovens naquela época, que eram jovens que causavam desordem, né? Em outras palavras, desordeiro, causava desordem na época. E eles tiraram os bispos, ou os presbíteros, lembrando que naquela época não havia ainda distinção entre bispo e presbítero. Então eles tiraram aqueles homens erradamente. Aqueles homens eram homens tementes a Deus, homens que realmente eram santos, né? E eles expulsaram aqueles homens. Então Clemente, ele foi um dos bispos que escreveu para aquele povo ali, para aqueles jovens ali, para que eles se arrependessem. E os pais apostólicos, as cartas dele foram umas cartas de exortação, né, que a igreja ficasse em união. Então,
Esse foi o problema todinho daquela época, e o próprio Romano, o próprio Clemente, ele, Papa naquela época, ele, ou bispo, né? Ele bispo de Roma, porém como eles chamam de Papa, então ele realmente escreveu essas cartas, e também ele escreveu também, segundo dizem também, que ele foi que disse, escreveu que o próprio Pedro morreu em Roma. Então, é o que nós sabemos, algumas coisas também está escrito na carta do próprio Clemente. E de Clemente, temos também Inácio, bispo de Antioquia, também muito conhecido. Segundo a história, ele nasceu nos dias 30, aliás, entre 30, uns 29, outros 35, e partiu em 105, ou 110, ou 115, depois de Cristo. Bom, irmãos, nesse momento o tempo me pede para parar. Nós voltaremos no próximo programa sobre esse assunto. No próximo vídeo nós falaremos mais, continuaremos sobre os pais apostólicos, e nós queremos deixar a nossa gratidão, agradecer a você por nos assistir, e pedir também que você assista, compartilhe, dê um like, e também, se você gostou desse assunto, você também pode conversar conosco, pode deixar alguma informação, alguma coisa que você queira deixar para nós, algum comentário, né? Vamos dizer. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, próximo programa. Amém?